Pessoal, boa noite. Douglas Ramalho com mais uma videoaula sobre lógica de programação com o Visualg. Desta vez eu não estou dando continuidade ao nosso curso de lógica de programação, tá? No Visualg. Eu ando meio sem tempo, então eu dei uma paradinha nas videoaulas do curso e prometo que a partir de amanhã eu retomo aí de onde eu parei e a gente dá continuidade no curso, tá? Você que acompanha o curso, a próxima videoaula eu vou começar a falar sobre laço de repetição, tá? E hoje eu vim atender aqui uma dúvida de um usuário do Facebook, o Adriano, que faz parte do grupo de estudos de lógica de programação. Ele postou lá, né, uma dúvida quanto a um exercício sobre números primos, tá? Eu já até respondi para ele, né, coloquei lá o algoritmo com os comentários, mas eu prometi a ele que faria uma videoaula, né, explicando, né, realmente como é feito, né, como é a lógica desse algoritmo de mostrar os números primos, tá? E o usuário que vai informar até onde eu vou mostrar esses números primos. E eu vou fazer essa videoaula, né, para que pode ser que tenha muita gente que tem essa dúvida, já tentou resolver esse algoritmo e não conseguiu, ou às vezes achou pronto na internet, mas não entendeu como funciona, como ele é feito. Então eu vou passar para vocês aqui e a gente vai usar laço de repetição, ok? Então quem acompanha o curso de lógica de programação que eu estou ministrando no YouTube, é bom acompanhar essa videoaula até o final para já ver o funcionamento de um laço de repetição, tá? Como que ele funciona, para que ele serve, tá? A dúvida do Adriano foi a seguinte, né? Ele perguntou, ele estava com dificuldade de como fazer um algoritmo que informe os números primos pares e ímpares no intervalo de 1 até n com os comandos faça e para. Tá? Nós vamos utilizar, eu vou utilizar aqui a estrutura enquanto, né? Enquanto faça, ok? E, o usuário vai informar, né, até onde ele quer que seja mostrado os números primos, que no caso aqui vai ser de 1 até n o usuário que irá informar, tá? Então, para a gente poder fazer esse algoritmo, a gente tem que ter a definição dos números primos, tá? Não só a definição, como o algoritmo de resolver o número primo, porque é uma fórmula matemática, né, como todos nós já sabemos, mas para poder ensinar o computador como fazer, a gente tem que ir no conceito, tá? Se vocês forem aí no Wikipedia, tem aí, na primeira linha aí tem, um número natural é um número primo, quando ele tem exatamente dois divisores distintos, o número 1 e ele mesmo. Tá? Então, nós sabemos, por definição, que um número natural é primo quando ele tem apenas dois divisores. Então, isso aqui já vai me ajudar bastante a resolver o meu algoritmo, né? Que é o número 1 e ele mesmo. Tá? Aqui embaixo, ele nos mostra os 168 números primos positivos menores do que 1000. Tá? Ele mostra para a gente essa lista aqui. Então, no final do nosso algoritmo, quando a gente executar, a gente vai voltar aqui para a gente conferir para ver se está batendo tudo certinho. Tá? Mais aqui embaixo, tá? Numa outra página aqui, ó, que é o crivo de Eratóstenes, tá? Tem um algoritmo aqui de como é feito isso, tá? Aplicação do algoritmo. Essa aplicação do algoritmo aqui é possível resolver usando vetor. Mas nesse exercício não se encaixaria, porque é o usuário que vai informar, né, a quantidade de elementos, vamos dizer assim, que ele vai querer que seja exibida. Não a quantidade de elementos, mas ele vai informar lá o 30, por exemplo, então tem que mostrar todos os números primos de 1 até 30. No caso, se a gente for usar vetor no Visualg, a gente já teria que definir o tamanho do vetor antes e usar na execução do nosso algoritmo e fazendo o que o algoritmo aqui está pedindo. Mas como no Visualg a gente não consegue criar o tamanho do vetor em tempo de execução, a gente não vai usar essa forma aqui. Eu não vou usar vetor para fazer isso. Tá? Depois vocês dêem uma lida aí como que é a explicação desse algoritmo e como que é a resolução, como que ele diz para fazer. Tá?
Vamos aqui se basear nessa primeira linha. O algoritmo é bem simples de fazer. Por mais que pareça ser difícil, ele é muito simples de se fazer. Então, a lógica que eu encontrei para resolver esse algoritmo é essa daqui, ó, que um número primo ele tem apenas dois divisores distintos, que é o 1 e ele mesmo. Tá? Como que eu vou fazer isso? A minha lógica é a seguinte: eu vou abrir aqui o Visualg novamente e eu vou declarar aqui quatro variáveis: a variável cont, a variável i, a variável j e a variável n, tá? Todas do tipo inteiro. Eu vou, na medida que eu for fazendo o algoritmo aqui, eu vou explicando, tá? Então, primeiramente, eu vou pedir o usuário para que informe o número, tá? O número o qual ele quer que seja mostrado todos os números primos antes dele, tá ok? Então, vamos pedir aqui ao usuário: digite o número que deseja saber todos os primos anteriores. Então, leia n. Então, a minha variável n vai ser o número limite, tá? Todos os números antes de n, eu quero que seja exibido os números primos. Então, vamos lá. Depois que eu li aqui o n, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar as minhas variáveis que eu já tenho aqui definida. Então, o meu contador, eu vou iniciar ele como 0. O meu i, eu vou iniciar ele com 2, porque, por definição, o 1 não é um número primo. E eu vou iniciar o meu j com 1. Tá? Eu vou explicar essas variáveis aqui. O contador vai servir para contar quantas vezes um número é divisível pelo outro. Tá? Se a divisão for exata, ele vai incrementar esse contador aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu já vou voltar. Só tive que dar uma pausa aqui, mas estou de volta. Então, como eu falei, o meu contador vai servir para contar quantas divisões exatas o meu número, né, vai ter pelo outro. Tá? Eu comecei a variável i com 2, porque é a partir de 2 que o número primo é formado. Então, por definição, 1 não é número primo. Então, o j, eu vou inicializar ele com 1. Tá? Então, vamos agora ao nosso algoritmo. Eu vou fazer aqui, enquanto o nosso i for menor que o número que o usuário definiu, ele vai fazer. Então, o 1 que vale 2, enquanto ele for menor que o n, que o usuário vai digitar, ele vai entrar nesse laço de repetição aqui, que é o enquanto, fim, enquanto. Tá? E eu vou fazer um laço dentro de um laço. Então, vou fazer um outro enquanto aqui, enquanto j for menor ou igual a i, faça fim enquanto. Tá? Aqui é menor ou igual. Tá? Que vai do i até o número que o usuário digitou. Tá, por que eu fiz um outro laço aqui dentro de j indo até i apenas, né? Supondo que na primeira vez que ele irá repetir aqui, ele vai testar o i, que é 2, vamos supor que o n é 30. O i é menor ou igual a 30 então ele vai entrar nesse laço de repetição e vai testar uma outra condição do laço aqui. Enquanto j, que vale 1, for menor ou igual a i, ele vai entrar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: se o meu i mod j, vou colocar para ficar mais bonitinho, se meu i mod j for igual a 0, então, deixa eu fechar o fim C aqui. Se meu i, né, que vale 2, por exemplo, ele for divisível por j e restar 0, é porque o 2 ele é divisível por 1. Correto? Beleza.
Então, o meu contador vai receber conte mais 1. Como o número aqui é divisível, ele aumentou meu contador uma vez. Então, ele terminou aqui o fim C, ele vai voltar. Aqui ele tem que fazer o J vai receber J mais 1, né? Eu estou usando um laço de repetição, então eu tenho que incrementar o valor de J aqui, senão ele vai ficar num loop infinito, tá? Então, o meu J agora vai valer 2. Então, 2 é menor ou igual a 2? É. Então, vai fazer, se I que vale 2, mod J foi igual a 0, então 2 mod 2 foi igual a 0, né, que é o resto, e 2 dividido por 2 vai restar 0, é uma divisão exata, então ele vai entrar dentro dessa condição aqui e vai incrementar em mais uma unidade o conte. Então, o conte que valia 1 vai valer 2. Então, nesse primeiro momento, nós sabemos que o 2 é um número primo, porque ele é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo apenas. E como esse segundo laço de repetição aqui só vai do valor j até o valor i, né? Porque é o valor que eu preciso testar mesmo, eu preciso testar aqui o j até o valor n, né? Eu preciso testar apenas do j até o valor i, tá? Porque o i vai ser o limite, ok? Então, incrementamos aqui o valor de j e já podemos sair desse primeiro equilátero de repetição, tá? O que eu tenho que fazer aqui embaixo agora? Aqui embaixo, eu vou ter que fazer o seguinte: se o meu conte for igual a 2, então escreva ao i, fim C. O que ele vai fazer? Vamos pegar o exemplo 2 aqui. Então, o contador ele foi incrementado 2 vezes. Então, eu sei que 2 é um número primo. Então, ele fez aqui ele incrementou o contador aqui. Ele atribuiu ao contador o valor 2, né, com esse conte mais 1. Ele terminou e fez j igual a j mais 1. O j valia 2, vai valer 3. Ele vai voltar aqui no enquanto 3 é menor ou igual a 2? Não. Não é menor ou igual a 2. Então, ele vai sair desse primeiro laço de repetição aqui e vai dar continuidade nesse próximo laço de repetição aqui, que vai vir aqui. Aí vai fazer, se conte for igual a 2, né, se teve apenas duas divisões exatas, que é por ele mesmo e por 1, então ele vai escrever o valor de i. Qual que é o valor de i? É 2. Né? É o valor limite que a gente está testando. Tá? Beleza. E se não for igual a 2? Então, ele vai pegar o meu i e vai falar que o meu i vai receber i mais 1. Por quê? Porque eu quero testar com 3 agora, eu não testei com 2. Agora eu quero testar com 3 e assim por diante, tá? Até chegar no valor n, tá? E o que eu tenho que fazer? Como aqui o meu j está valendo 3, eu tenho que reiniciar o valor do meu j para quando ele voltar naquele laço de repetição lá, o meu j começar do 1 novamente, tá ok? E eu também tenho que reiniciar o valor do conte, porque o conte ele tem que valer 0, porque aqui ele já está com o valor 2, tá? Então aqui embaixo, depois que ele testou aqui, eu zero ele novamente, porque quando ele for voltar aqui em cima, com o valor aqui agora 3, e 3 é menor ou igual a 30, então ele vai voltar nessa condição aqui novamente. Então ele vai pegar agora o j, que vale 1 novamente, vai testar, enquanto 1 for menor ou igual a i, que o i vale 3, então ele vai fazer. Se i, que vale 3, mod j, que vale 1, 3 dividido por 1, for igual a 0, ele vai incrementar o contador aqui. O contador vai ser contador mais 1. Como 3 dividido por 1, a divisão é exata e resta 0, então o contador vai valer 1. Então, ele vai aumentar em uma unidade o meu j. O meu j agora que valia 1 vai valer 2. Ele vai voltar aqui e vai fazer 2 é menor ou igual a 3? É. Então, ele vai entrar o meu 2. Ó, o meu 3 mod 2 resta 0? Não, não resta 0. O meu 3 dividido por 2, a divisão não é exata. Então, ele não entra, ele não aumenta o contador aqui. Ele vai aumentar no j. O j que valia 2 vai valer 3. Ele vai voltar aqui. 3 é menor ou igual a 3? É. Então, 3 mod 3 é igual a 0? Sim.
3 dividido por 3 é igual o resto é 0. Então ele vai aumentar o contador valia 1, né? Agora o contador vai valer 2. Então nós sabemos que 3 também é um número primo. Então ele vai sair desse lado de repetição, ele vai testar o contador se ele vale 2, se ele vale 2 é porque é divisível por ele por 1, pelo número por 1, então ele vai escrever o 3 na tela. E assim sucessivamente até que o meu i seja maior que n. Enquanto o meu i for menor ou igual a n, vai fazer esse processo aqui novamente. Ok? Vamos testar para ver se não tem nenhum erro, tá? Então eu vou rodar aqui. Vamos digitar o 30 para ver. Olha que beleza, pessoal. Então, os números primos de 1 até 30 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Vamos conferir com o que está aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Bateu certinho? Bateu. Agora vamos executar novamente e vamos digitar 1000. Vamos ver se o último número aqui, primo, vai bater com esse último número aqui, que é 997. Vamos pegar 991 também. A execução é bem devagar, então eu não vou esperar isso daqui terminar até chegar aqui no 997. Então vamos ver o valor aqui, ó, 347, 349. Então 347, 349 são números primos, então ele vai me dar essa sequência aqui exatamente conforme está aqui. Deixa eu interromper aqui. Beleza, pessoal? Então, respondendo aí a dúvida do Adriano, né, espero que eu tenha sido claro aí na minha resposta. O algoritmo, vocês podem ver que ficou muito simples, tá? Sem confusão alguma aqui e de fácil entendimento. E qualquer coisa, entre em contato aí. E muito obrigado e até mais.